Olá, me chamo Flaviane, estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Sou graduada em licenciatura em Ciências Biológicas e o tema do meu trabalho é ensinando aos pequenos assuntos de gente grande. Bom, mas o que seria ensinar aos pequenos assuntos de gente grande? O assunto de gente grande abordado no meu trabalho é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Por que trabalhar esse assunto com as crianças e os adolescentes, né? Se é tão divulgado, a mídia fala muito, se vê muito na mídia, né? Existe muita palestra em sala, né, nas escolas sobre esse assunto. Bom, sempre tive um desejo, uma vontade, né, de trabalhar esse assunto, de conversar mais com as crianças e os adolescentes sobre esse tema, né, esse assunto tão delicado, que abrange todas as classes sociais, né, que é trabalhado muito pelos profissionais da área de saúde, mas gostaria de trabalhar com eles na área de docência, né. Então, durante a minha vida acadêmica, comecei a observar como seria possível trabalhar esse assunto. Pude participar de algumas palestras, alguns congressos, né, desenvolvido pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e é onde foi debatido esse assunto com os próprios adolescentes, né. E eu pude tirar dúvida com eles, conversar com eles sobre o tema, né, me aprofundar os conhecimentos. E segundo relatos deles mesmos, né, de acordo com os meus questionamentos, né, eles falaram que mesmo tendo bastante divulgação, mesmo tendo palestra, ainda fica umas falhas, né, ainda fica algumas dúvidas que eles gostariam de estar esclarecendo e que muitas vezes ali no meio daquela palestra com muita gente ao mesmo tempo eles não têm coragem de perguntar, né? Pelo próprio tamanho, magnitude do problema, né? Que causa muito tabu na sociedade, porque é muito fácil comprar a dor do outro, se revoltar quando acontece com o vizinho ou com um conhecido. O difícil é assumir que vive esse problema e que está se passando na sua casa, né? Então, existe um tabu muito grande a ser quebrado. E eu comecei a pensar de que maneira seria possível trabalhar isso em sala de aula, né? Uma forma mais branda, de uma forma mais suave, porque é um assunto muito delicado, é um assunto muito triste de falar, né? Quem sofre, quem vive isso, cria uma barreira, né? E então, quando chegou o momento de elaborar meu trabalho de conclusão de curso, meu orientador me propôs um desafio, trabalhar esse assunto de forma lúdica. Ele me propôs a elaboração de um jogo didático, com uma sequência para o professor poder trabalhar esse assunto em sala de aula com seus alunos. Eu fui buscar algumas referências e tive a constatação mesmo de que na área da educação não existe. Não existe nada parecido. Foi desafiador estar elaborando esse trabalho, porque eu tive que buscar muita orientação na área da saúde, né? Muita informação na área da saúde. Então, assim, para elaborar esse trabalho foi um pouco puxado, mas deu tudo certo. E buscando algumas alternativas, pensando em algumas possibilidades, eu cheguei à conclusão que o dominó seria o jogo lúdico mais adequado para estar desenvolvendo esse trabalho, né? Porque me dava possibilidade de elaborar umas questões e junto a elas ter a resposta, né? Então, assim, foram confeccionadas 28 peças
E, a princípio foi tudo colocada no Word, onde teve recorte e foi imprimido, né? Frente e verso. Então foi um pouco complicado de início para poder tá desenvolvendo uma forma de, à medida que uma peça do jogo lança uma pergunta, a próxima peça de encaixe tem que ser a resposta, né? E ela não pode ser simplesmente uma coisa assim chata, né? Tem que desenvolver uma curiosidade, tem que despertar no aluno um desejo, né, dele participar desse jogo. Então, assim, não era simplesmente uma peça. Algumas peças tem que ter uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo, né? Porque é um jogo de dominó. O dominó, ele não fica só em linha reta, né? Ele vai dobrando, ele tem umas peças, umas que fica no meio, né? Fica atravessada. Então, foi buscando alternativa até chegar o ponto que nós conseguimos fazer com que desse certo, né? Fosse uma ideia bacana, que chegamos numa conclusão. Agora vamos aplicar, né? Vamos levar na prática, vamos ver como vai funcionar lá com aqueles que a gente quer alcançar, né? Vamos lá no nosso objetivo, que é os alunos. Vamos aplicar lá com eles, vamos brincar com eles, vamos ver como vai ser a reação deles diante do jogo, né? Então foi feita uma visita, né, na escola. Eu busquei uma com eles, né, uma participação, né, divulguei o meu trabalho. Perguntei para eles se eles tinham interesse em brincar comigo, participar do jogo. Eu marquei um encontro, né, para poder estar voltando lá com um pouquinho de tempo maior, né, pra gente poder estar jogando e aplicando o jogo. Foi muito interessante, foi bem bacana, porque teve interesse, né, à medida que um estava jogando, os outros estavam do lado olhando, né, e falando, isso daqui é isso, né, essa pergunta aí é essa resposta. Aí um falava assim, meu, tá aqui, essa daqui, né, então eles começaram a trocar ideia, né, entre eles, trocar conhecimento, né, o conhecimento que um tinha, trocava com o outro, e faziam perguntas, né, e aquilo ali foi bem produtivo, foi muito bacana. Acredito que é uma ótima oportunidade para o professor estar trabalhando isso em sala de aula, né, com mais aprimoramentos, que venha novas ideias para poder aprimorar, desenvolver algo melhor ainda, né, mas que é uma ideia bacana, que eu acredito que dá certo, que eu acredito que é uma ótima alternativa o professor estar trabalhando em sala de aula, porque o professor fica mais tempo com os alunos, né, do que a própria família com aqueles alunos, né? Porque os pais precisam trabalhar, aí os filhos vão para a escola, meio período às vezes está sozinho ou com os cuidados de pessoas estranhas ou, né, até de outros familiares. Eles estão sujeitos a passar por isso, né? Então, assim, às vezes tem aluno que pega tanta afinidade com o professor que ele tem mais coragem de falar pro professor coisas que ele não tem afinidade para falar com sua mãe, com o seu familiar, né? Então, acredito que o professor, ele cria um vínculo tão forte que ele pode despertar no aluno algo assim que tire o aluno de alguma situação, problema que ele esteja enfrentando, que ele não teria a coragem de falar, né? Às vezes até mesmo profissional, psicólogo, né? Às vezes nem um psicólogo consegue chegar, alcançar, né, um aluno, né, igual o professor. Tá ali todos os dias, né? Que cria aquele vínculo afetivo e desperta no aluno aquela confiança, né? E o jogo, tenho certeza que o jogo vai ajudar, porque aqueles que não têm coragem de falar, né, que por medo, porque são repreendidos, porque muitas vezes colocam no papel de
de agressor, né? É normal isso acontecer. Eles de vítima passar a ser os agressores, né? Então, isso daqui tá acontecendo comigo, mas é minha culpa, eu não vou falar pra ninguém. E o jogo ajuda, né? O jogo desperta neles, né, a curiosidade, desperta nele o conhecimento de que existem maneiras de como evitar, existem órgãos competentes que podem apoiar eles, amparar, existe lei, né? Lei que ampara a criança e o adolescente, que eles estão amparados, que eles não estão sozinhos e que eles não são os únicos, né? Que existe um tabu a ser quebrado e que esse problema seja eliminado, né? Eliminado, a princípio não, mas que diminua muitos casos, né? Que hoje em dia a gente tá vendo nas mídias divulgando e tá cada dia crescente esses episódios, esses casos, né? Envolvendo as violências sexuais contra criança e adolescente. É tão divulgado, mas ainda existe tanto caso, porque existe muita falha e precisa cada vez mais da participação maior, né? E os professores, como contato que eles têm maior com essas crianças, eles precisam desenvolver esse lado meio psicólogo, né? Assistente social, sim. Trabalhar com seus alunos, evitar esse desgaste físico, psicológico nesses alunos, né? Tentar amenizar um pouco essa situação. E o papel do professor em sala de aula é muito importante, né? E se ele tem subsídios para trabalhar com esses alunos, é uma maneira muito bacana. O jogo dá um ar assim de tranquilidade, né? Ele instiga o aluno a aprender, né? Ele brinca, ele fala daquele assunto tão delicado, tão doloroso, de uma forma suave, né? A maneira que ele tá brincando, que ele tá querendo ganhar, ou que ele quer responder uma pergunta, ou sei lá, na resposta, né? Ele achar a pergunta daquela resposta, ele tá aprendendo brincando, né? Então é uma forma dele falar de um assunto tão chato, mais suave, brincando, né? Então eu acredito que esse trabalho, ele melhor trabalhado, aplicado em sala de aula, vai ajudar muito, vai contribuir muito para a redução dos casos, né? Para a orientação melhor desses alunos, que eles consigam assimilar mais a situação, porque é divulgado, mas nem sempre eles absorvem aquelas informações que está sendo passada nas palestras e nos anúncios que passam na televisão, né? Obrigado, espero que esse trabalho ajude muito.